natureza. A inspiração da natureza. Soluções que a própria natureza nos oferece aplicadas no dia a dia. Sustentabilidade, tecnologia, ciência, juntos em tom maior. E hoje o nosso tema é para abordar a relação entre biomimética e transporte. O design biomimético foi destaque no projeto do pernambucano David Almeida, ele que venceu o Moving Challenge Design de 2020, um prêmio internacional de mobilidade sustentável promovido pela Michelin. O projeto se chama Volkswagen Multi e foi desenhado com o objetivo de integrar os meios de mobilidade do futuro na estrutura urbana das cidades inteligentes. E é para esse gênio que eu já cumprimento, já desejo as boas-vindas aqui no Tom Maior. Seja bem-vindo, David Almeida. Gili Zago e Ananda Leonel, obrigado pela oportunidade. E também... Não me considero tanto um gênio não, mas... É sim. E aproveito e cumprimento também a Ananda Leonel, que vai me ajudar nessa entrevista. Ananda, seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, Gili. Boa tarde, David. É um prazer estar aqui novamente com você nesta tarde, Gili, falando de um assunto tão importante que é a biomimética. Com certeza, e é muito importante, David, a gente tem ouvido falar desde o ano passado, né, alguns congressos, aqui no Brasil a gente ouviu muito debate sobre a internet 5G para adaptar aquelas cidades inteligentes, mas cidade inteligente também conta aí com transporte, e aí transporte e mobilidade. E é justamente esse projeto seu, né, ele traz uma inovação. Explica para a gente primeiro o que é o seu projeto. O Volkswagen Multi teve a intenção de trazer uma visão de mobilidade do futuro para as cidades atuais, né? Foi um projeto desenvolvido para a competição da Michelin Design Challenge em 2020 com o tema Upcycle, ou seja, reciclagem de ideias, de propostas, de novas soluções de mobilidade. E a intenção desse projeto foi tentar aproximar a mobilidade junto de soluções de smart cities, né, as cidades inteligentes. E, através da biomimética, eu enxerguei uma oportunidade de promover esse tipo de mobilidade. Ananda Leonel. E, David, falando um pouco mais desse seu projeto, a princípio, por que você escolheu a biomimética, ainda mais no meio de transporte sustentável? Obrigado pela pergunta. Eu achei muito interessante a aplicação da biomimética, porque eu estudei design industrial na UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, e cheguei a pagar uma cadeira que falava sobre biomimética aplicada ao design de produtos. Então, eu enxerguei uma oportunidade de aplicar esse conhecimento obtido na universidade, na faculdade, para esse projeto. E vi também a possibilidade de utilizar a criatividade do sistema de mecanismo de um animal, no caso o polvo, no tipo de mobilidade que eu promovi para o projeto do Volkswagen Multi. E essa era a minha próxima pergunta, né? Em que você tinha se inspirado? Porque eu vi a imagem, não sei se a gente tem ela para colocar aí no ar, mas é meio circular, né? Aí nós temos as imagens, Isso. Sim. Esse foi o projeto do David, que venceu o prêmio. Então, explica um pouquinho aí para a gente de como que você se baseou para chegar até ele. Em 2020, eu já vinha estudando um pouco sobre biomimética e já estava bem interessado, né, sobre a capacidade de trazer alguma função da natureza para a resolução de problemas relacionados à mobilidade do futuro, né? Então, eu enxerguei na forma e função que teria um braço do polvo, do animal polvo,
a capacidade de inspiração para esse tipo de projeto. Ou seja, através da mecânica, da forma como o tentáculo do polvo pode se mexer, e a forma como ele utiliza os movimentos para se locomover dentro da água, eu enxerguei uma possibilidade de trazer toda essa funcionalidade da natureza, do animal, para esse tipo de mobilidade. E ao longo desse board de exploração e de ideias, de desenhos, eu cheguei nesses renders, na solução final, e tentei fazer com que a ideia pudesse ser visualizada dentro de uma cidade moderna atual. Ou seja, através de uma mobilidade como essa, que pudesse ser menos invasiva, pudesse causar menos poluição, pudesse causar menos impactos negativos nas cidades, a gente poderia promover um futuro bem mais sustentável e adequado para a propagação de novas tecnologias para a humanidade, né? Ananda Leonel. E, David, sobre esse seu projeto, eu estava vendo aqui as imagens. Como que o usuário pode usar ele? Como que funciona a mecânica? Eu quero usar este veículo agora a partir de hoje. O que eu tenho que fazer? Como que ele vai funcionar para nós, usuários, estar utilizando? A ideia é de ser uma cápsula para uso individual, né, de uma única pessoa. Assim que ela precisasse se deslocar de um determinado ponto de uma cidade, ela pode solicitar via aplicativo e essa cápsula, ela se transforma no momento em que a pessoa solicita. Ou seja, ela se transforma em um veículo e vai de encontro à pessoa, leva a pessoa para o local desejado e assim que a pessoa chegar no seu ponto de destino, essa cápsula pode se integrar dentro da arquitetura da cidade. A ideia foi que ela pudesse ser algum tipo de tapete ou tipo de material inteligente que pudesse se integrar ao solo da cidade ou pudesse se integrar a algum tipo de pavimento da cidade, contribuindo também para a construção de áreas mais verdes, que pudessem ser projetadas com uma arquitetura menos agressiva para o meio ambiente e que, ao mesmo tempo, pudesse atender espaços verdes e mobilidade. Para você que está nos acompanhando por áudio, a imagem do projeto do David é uma cápsula circular com alguns relevos que lembram tentáculos de polvo. E, me corrija se eu estiver errada, David, a pessoa deve ficar ali na parte transparente, né? Tem uma parte transparente dos lados e como se fosse uma fita ali preta passando em volta dessa cápsula. Só para situar quem está nos acompanhando por rádio. David, você citou que na universidade você teve acesso a essa informação, né? Que era a biomimética em produtos, se não me engano, você citou no início da nossa conversa. Minha próxima pergunta, qual que é a importância, hoje que você já passou por isso, desenvolveu um projeto, inclusive foi premiado por esse projeto, qual que é a importância do ensinamento da biomimética dentro das universidades? Eu tive o privilégio de ter acesso a esse tipo de informação dentro da universidade. Eu acho que todo tipo de conhecimento que você puder obter dentro da universidade vai ser relevante. E o ensino da biomimética dentro das universidades brasileiras ainda pode atingir um patamar melhor, ainda pode ser melhorado. Mas também vale da capacidade do aluno, do ouvinte, de tentar aproveitar aquela informação, mesmo que às vezes possa parecer mínima. No meu caso, eu tive professores incríveis, maravilhosos, que me fizeram ter esse primeiro contato com a biomimética e eu me apaixonei pelo assunto. E a partir de então, eu mesmo, por interesse pessoal, procurei projetos, procurei outras influências da mobilidade junto com a biomimética. Achei até referências de empresas como
Mercedes-Benz, que já utilizou a biomimética para aperfeiçoamento dos seus produtos. E tudo isso me aproximou, né, da biomimética e me fez ver uma possibilidade de integrar esse assunto a projetos pessoais de mobilidade. No caso, o que foi utilizado para o Volkswagen Mutter. David, aproveitando esse gancho acadêmico, estudantil, mais precisamente os jovens, você acredita que essa nova geração de jovens vão ter uma visão mais consciente sobre o impacto da poluição dos meios de transportes? Eu acredito que existe uma oportunidade muito grande dos jovens tentarem resolver problemas relacionados à mobilidade, né, ao futuro da mobilidade, como ele pode ser mais sustentável e, ao mesmo tempo, acessível para as pessoas, com soluções inteligentes. E acho que um bom momento, né, para que os jovens possam buscar dentro e fora dos campos acadêmicos possibilidades criativas, inovadoras, através da tecnologia, através do uso de softwares, de hardwares, para que possam chegar em soluções que possam ser viáveis para a mobilidade sustentável. David, e você citou que o seu projeto foi principalmente desenvolvido para cidades inteligentes, né? Nós temos ouvido muito esse termo, cidade inteligente, todo mundo tem projetos para cidades inteligentes. Minha pergunta é, a biomimética, ela é essencial para um meio de transporte saudável para uma cidade inteligente? Eu acho primordial você utilizar ferramentas que possam estar ao seu alcance para a promoção de uma mobilidade inteligente, numa cidade inteligente, numa smart city. E a biomimética cai como uma luva, né, dentro desse cenário. A biomimética só acaba trazendo benefícios para pesquisadores e estudiosos e, ao longo dos anos, alguns produtos, não só relacionados à mobilidade, como também a capacidade de absorção de energia, a capacidade de manuseamento de energia renovável, vieram de inspirações biomiméticas. Então, a biomimética acaba se tornando algo totalmente essencial para o desenvolvimento, né, de cidades inteligentes, inclusive contribuindo para a mobilidade. Ananda, e por falar em... eu vou te interromper só um Dili. minutinho. Antes de passar para você, eu queria registrar aqui a participação do Geraldo Gomes e vou estender a pergunta para você, tá, David? Ele manda uma pergunta para você, sim. Olá, gostaria de saber se a biomimética vai será utilizada nos automóveis do futuro ou se é algo que vai ficar só nas ideias. Geraldo, muito obrigada pela sua participação e passo para você a pergunta, David. Agradeço pela oportunidade de responder essa pergunta. E, com certeza, a biomimética ela vai, sim, se tornar uma ferramenta de contribuição para a mobilidade do futuro. Atualmente, ela já contribui para a mobilidade, né? Um exemplo seria a própria empresa Mercedes-Benz, que já utilizou a capacidade de coeficiente de arrasto, que seria como um peixe... como um animal pode ser aerodinâmico, no caso um peixe, ela utilizou a aerodinâmica do peixe na forma de um automóvel que ela estava estudando. Então, através do resultado que ela obteve, ela conseguiu melhorar o coeficiente de arrasto, conseguiu deixar o automóvel mais capaz, mais eficiente energeticamente, consumir menos combustível, e essa tecnologia já está sendo utilizada nos veículos atuais dela. A biomimética pode não ser enxergada diretamente na mobilidade, na forma como os automóveis e os meios de transporte se parecem, mas existem sim tecnologias relacionadas à biomimética que foram desenvolvidas, estudadas e testadas e hoje já são aplicadas dentro do campo da mobilidade. Então, a biomimética acaba, sim, contribuindo de forma direta e efetiva para o progresso desse tipo de mobilidade das smart cities, as cidades inteligentes. E, David, por falar em biomimética, e aproveitando também esse outro gancho que o Geraldo Gomes
comentou aí no nosso site. Qual é o maior desafio para estar recriando meios de transporte sustentáveis? Falta algum tipo de apoio? Quais são esses desafios? Eu acho que os desafios estão relacionados também à capacidade do Brasil ser, não só do Brasil, mas do mundo, atender à matriz energética através os projetos possam ser desenvolvidos baseados em energias que possam ser menos agressivas ao meio ambiente e que esse tipo de tecnologia seja mais acessível, né? Sendo mais acessível, isso acaba estimulando e promovendo o desenvolvimento de novos projetos, né? Relacionados à eletrificação dos automóveis, eletrificação dos meios de transporte públicos. Então, existe sim um desafio muito grande, que é tentar fazer com que essa tecnologia da eletrificação dos meios de transporte sejam mais populares no mundo inteiro, né? Ainda existe muita coisa para acontecer, para se fazer, para que ainda existe muita necessidade de incentivo desse tipo de tecnologia, porque os veículos de combustão interna são majoritários, né, na utilização do nosso dia a dia, mas estamos sim caminhando para um progresso e um futuro em que a eletrificação possa sim ser o tipo de matriz energética principal utilizada nos veículos de transporte e, consequentemente, menos agressiva para o meio ambiente. David, e se tratando de transporte, na verdade, nós estamos falando de biomimética já desde o ano passado. Toda sexta-feira a gente fala de biomimética aqui. E o que os entrevistados geralmente colocam é que falta informação, por mais que seja um termo antigo, muitas pessoas ainda não sabem o que é biomimética, não conhecem, e muitos profissionais ainda não se aprofundaram no assunto. Agora, falando de mobilidade, você que construiu esse projeto, esteve ao lado de outras pessoas com o mesmo ideal que você ali, como que você consegue ver o mercado de mobilidade hoje? Há um olhar especial para a biomimética ou realmente é um termo ainda desconhecido no ramo de transporte, de mobilidade? DILI, infelizmente, é um termo ainda desconhecido. Muita gente dentro do campo de mobilidade não conhece ou ouviu falar sobre biomimética, mas com certeza, muitas pessoas, ou pode-se dizer, a maioria das pessoas no mundo, já utilizou algum tipo de tecnologia que foi beneficiada através da biomimética. Talvez elas não saibam, mas, como já citei, tecnologias relacionadas à aerodinâmica de um carro, tecnologias relacionadas à capacidade de resistência de um material, todas elas podem ter sido obtidas, de certa forma, através de inspirações da natureza. E muitas vezes as pessoas não sabem ou a própria indústria acaba negligenciando um pouco, né, esse tipo de capacidade da biomimética trazer benefícios para a mobilidade. David, por falar em benefícios e do seu projeto da Volkswagen, hoje em dia você já está com um novo projeto em mente? Já está visando algum outro projeto que você pode estar criando em cima da biomimética ou da sustentabilidade? Sim, já viso novos projetos relacionados à biomimética e à utilização de espaços livres dentro de cidades, né? Acho que o grande desafio no futuro é termos uma cidade orgânica, mais limpa, uma cidade que possa integrar moradias dignas de pessoas, junto com a mobilidade, já que a população vai aumentando, os recursos vão se tornando mais escassos, né, através do consumo maior. Então, acho que é um grande tema e uma proposta de projetos para a resolução desse tipo de problema do futuro, né? Nós conversamos com o designer David Almeida, ele que foi vencedor de um prêmio que envolveu mobilidade e biomimética.
O David está fazendo a sua parte para nos ajudar para um futuro melhor. David, eu te agradeço por você ter nos cedido esse tempo, conversar com a gente, debater um pouco mais sobre esse tema que vale espaço e sempre tem o nosso espaço aqui no Tom Maior. Um abraço para você e sucesso. Obrigado, Dili. Obrigado, Ananda. Agradeço a todos os ouvintes e telespectadores pela oportunidade e é um prazer conversar com vocês sobre biomimética e mobilidade. Me despeço também de Ananda Leonel, que participou conosco nessa entrevista. Ananda, um abraço. O espaço também segue aberto para você sempre, Ananda. Outro abraço, Dili, David. Obrigada, Dili, mais uma vez por essa tarde maravilhosa e por falar de um assunto que é tão importante, que é o presente, que é o futuro, que é a biomimética. É isso aí. Esse foi mais um episódio da série Inspiração da Natureza. A inspiração da natureza. Soluções que a própria natureza nos oferece aplicadas no dia a dia. Sustentabilidade, tecnologia, ciência, juntos em tom maior. Esse